Eu sou a professora Patrícia. Vamos a mais uma aula aqui de geometria e hoje vamos falar de polígonos. Então, o que nós vamos ver na nossa aula? Definição do que é polígono, características, vamos aprender sobre os elementos do polígono, perfil, polígono convexo e não convexo. Vamos lá? Introdução. Definição de polígono. Polígono é uma forma geométrica plana, fechada, formada somente por segmentos de retas que não se cruzam e que estão em um mesmo plano. Vamos a alguns exemplos aí de figuras para entendermos melhor aqui essa parte. Então, observem aqui a figura 1. É ou não é um polígono, pessoal? Então, nós percebemos que a figura 1 representa um polígono, por quê? Porque é uma figura fechada, formada apenas por segmentos de retas aí pertencentes ao mesmo plano e que não se cruzam. Vamos à figura 2. Vamos analisar aí a nossa próxima figura. Observem bem, hein? O que vocês acham aí? É ou não é um polígono? Então, nós percebemos aí que essa figura 2, ela não representa um polígono. Por quê? Então, apesar de ser formada só por segmentos de retas, né, pertencentes a um mesmo plano, esses segmentos, eles não se fecham. Então, por esse motivo, essa figura 2 não representa um polígono, ok? Vamos mais uma. Vamos ver se vocês acertam aí. Figura 3. Observem bem essa figura 3. Será que ela é ou não é um polígono? Então, nós percebemos aí que a figura 3 não representa um polígono, por quê? Então, apesar dela ser uma figura fechada, formada só por segmentos de retas pertencentes ao mesmo plano, há um cruzamento dos segmentos F e I. Então, por esse motivo, a figura 3 também não representa um polígono. Acertaram? Vamos ver, hein? Vamos à próxima. Observem essa figura 4. Ela é ou não é um polígono? Então, a gente percebe que a figura 4 também não representa um polígono. Por quê? Porque quando a gente observa aqui, ó, o pedacinho C, reparem, ele não é um segmento de reta, ele é um arco. E aí, por esse motivo, a figura 4 também não representa polígono, ok? Então, vou deixá-los aí muito bem acompanhados com a professora Cris para dar sequência aí nessa aula, ok? Beijo grande! Legal, legal, muito bem, obrigada, Pati. Vamos lá, vamos dar seguimento à nossa aula aí, falando sobre características, né? Quais são as características do polígono, ok? E vamos falar sobre os elementos do polígono. Então, o primeiro elemento que a gente vai falar aí para vocês é o vértice, tá? O que é o vértice? O vértice, ele é o ponto de encontro dos segmentos, tá? Então, nós temos aí dois segmentos, na hora que eles se encontram, forma um vértice. É o que a gente chama aí do biquinho, tá? Do polígono, ok? E aí nós temos o lado. O que é o lado? O lado é cada segmento de reta que une os vértices consecutivos. Então, cada pedacinho desse aqui, ó, é um lado do nosso polígono, tá? Os ângulos eles podem ser internos e podem ser externos, tá? Em um polígono, quando eu quiser encontrar o ângulo externo, eu sempre vou precisar fazer o prolongamento do lado, tá? Representado aqui, ó, por essa linha pontilhada, tá bom? Então, ângulos, sempre teremos internos e externos, tudo bem? Diagonal, representado aqui para vocês, nessa outra linha pontilhada, tá? É um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Tudo bem? Então, vamos continuando aí. Perfil do polígono, o que é isso, né? O polígono, ele pode ser também convexo e não convexo. Então, nós vamos ver aí
quais as características para determinar um polígono convexo e um polígono não convexo, tá? Então, vamos aqui na primeira imagem, quando a gente fala de polígono convexo. Então, nós temos aí o desenho de um polígono, tá? E nós temos dois pontos dentro dele, o ponto A e o ponto B. Observa que a reta que une esses dois pontos, ela está totalmente dentro do polígono, não saiu fora do polígono. Então, isso é um polígono convexo, tá? No caso do não convexo, nós temos novamente aí, ó, dois pontos que estão dentro do polígono. Porém, a reta que une, o segmento de reta que une esses dois pontos, ela não pertence totalmente ao polígono, ela não está totalmente dentro do polígono, ela sai do lado de fora. E aí a gente chama de polígono não convexo ou côncavo. Vocês podem ouvir também a palavra côncavo. Então pode ser convexo ou côncavo, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Muito simples, a aula de hoje era mais para identificar polígonos, né? Para vocês entenderem direitinho aí o que é um polígono. Tá legal? Então, muito obrigada por vocês assistirem a aula. Bons estudos, espero que vocês tenham realmente entendido. E é isso. Se cuidem, beijos, tchau, tchau!